Você sabe como sentimos o cheiro? Isto é, como o organismo identifica e processa o cheiro de algo? De modo geral, a olfação serve para detecção de odores agradáveis e conhecidos, tais como chás de hortelã ou o odor característico da laranja, e também serve para a detecção de odores considerados perigosos, ou seja, substâncias potencialmente nocivas, como a fumaça de um cigarro ou um fruto estragado. Na parte superior da cavidade nasal, existem neurônios sensoriais olfatórios. Um neurônio pode ser definido como a célula do sistema nervoso. Caso você ainda não conheça a estrutura de um neurônio, temos um vídeo aqui no canal sobre introdução à neurofisiologia. Nele, explicamos a estrutura do neurônio, bem como a forma pela qual o sinal elétrico passa por ele. Deixaremos o link aqui na descrição deste vídeo. Os neurônios sensoriais olfatórios fazem conexão com uma estrutura chamada bulbo olfatório, que é uma estrutura presente no cérebro. Aqui podemos ver as projeções neurais que levam o sinal elétrico até o bulbo olfatório. Uma curiosidade interessante sobre esses neurônios é que eles são substituídos por neurônios do mesmo tipo a cada 60 dias aproximadamente. Estes neurônios possuem terminais chamados de cílios olfatórios, onde existem receptores com especificidade para reconhecer um determinado conjunto de substâncias odoríferas. Estes cílios estão embebidos em uma camada de muco presente na cavidade nasal. Moléculas odoríferas do ambiente se dissolvem e entram no muco, antes de se ligarem a uma proteína receptora olfatória. A proteína receptora olfatória vai ser a proteína responsável por receber a molécula odorífera e gerar a resposta intracelular. Os receptores para substâncias odoríferas são receptores acoplados à proteína G. Neste caso, a proteína G-olf. De modo geral, a proteína G é composta por 3 subunidades, alfa, beta e gama. E quando ativada, a subunidade alfa se desloca ativando um tipo de proteína intracelular e a sequência de ativações intracelulares gera a entrada de cátions, que são íons de carga positiva. Aqui podemos ver a substância odorífera chegando em seu receptor, a proteína G, a adenilatociclase, que será ativada, e um canal ativado por nucleotídeo cíclico. Na parte de baixo da imagem, podemos ver a ligação da substância odorífera com o seu receptor, a ativação da proteína G. Quando ativada, ela troca o GDP por GTP, ou seja, troca a guanosina difosfato por guanosina trifosfato, ativa a adenilatociclase. A adenilatociclase leva a um aumento de AMP cíclico, e esse aumento de AMP cíclico ativa o canal ativado por nucleotídeo cíclico. Feita esta ativação, ocorre a entrada dos cátions, dos íons de carga positiva, e despolarizam a célula. Esta sequência de ativações, como eu havia falado, gera a entrada dos cátions, o que causa a resposta em forma de sinal elétrico, e um sinal elétrico de intensidade adequada consegue percorrer o neurônio e chegar até o bulbo olfatório. Aqui podemos ver os neurônios atravessando o epitélio olfatório, atravessando a lâmina cribriforme e chegando ao bulbo olfatório. No bulbo olfatório, neurônios secundários recebem estas informações dos neurônios primários sensoriais olfatórios e podem fazer algumas modificações antes de transmitirem os sinais ao córtex olfatório. Aqui podemos ver o caminho percorrido pelo sinal, desde os neurônios olfatórios no epitélio olfatório, que seguem por projeções neurais do nervo craniano até o bulbo olfatório, que envia o sinal para o trato olfatório, que por sua vez envia o sinal ao córtex olfatório, e do córtex olfatório, projeções enviam sinais para o córtex cerebral
e algumas para o sistema límbico. Desta forma, o cérebro usa sinais vindos dos neurônios sensoriais olfatórios, combinados de maneiras diferentes, para criar vias que possibilitam a percepção de odores. Cada neurônio sensorial olfatório expressa um tipo de receptor, e um receptor pode reconhecer mais de um tipo de substâncias. Um bom exemplo, colocado pelos autores, para entendermos como são detectados diferentes cheiros, é imaginar esta codificação comparando-a com o alfabeto. Diferentes combinações de letras formam diferentes palavras, assim como diferentes conjuntos de receptores reconhecem diferentes tipos de substâncias odoríferas, caracterizando o cheiro. Aqui eu trago a vocês uma visão geral do caminho que abordamos. Podemos ver que a área do córtex gustatório é relativamente próxima à área do córtex olfatório. Enquanto comemos e ocorre o processo de gustação, que será abordado mais para frente, moléculas são enviadas para o caminho da olfação que acabamos de abordar. Assim, a combinação entre o estímulo somatosensorial da língua e a passagem retronasal de substâncias odoríferas para dentro do nariz faz com que estas substâncias odoríferas sejam percebidas como sabores na boca. E desta forma, o cheiro exerce uma certa influência sobre o gosto. Outro fato interessante é que parte dos sinais desencadeados por moléculas odoríferas é mandado ao sistema límbico. Isto causa a relação cheiro-emoção, ajudando você a reconhecer tanto substâncias potencialmente nocivas quanto agradáveis. Agora que falamos sobre o cheiro, vamos abordar o assunto da gustação. Primeiro, é importante saber que gustação não é igual ao paladar. A gustação envolve o sentir dos 5 sabores básicos. São eles: doce, amargo, salgado, azedo e umami. Este último, o sabor umami, está relacionado com o aminoácido glutamato monossódico. Este é usado em alguns alimentos para realçar o sabor, enquanto o paladar envolve sinais de entrada do sistema olfatório, gustatório e somatosensorial. Outro ponto importante é a língua. Vale ressaltar que não existem regiões únicas para a sensação de cada sabor. Todas as regiões sentem todos os sabores. O que altera é que em algumas regiões são necessárias menos ou mais moléculas para desencadear a sensação de um determinado sabor em relação a outras regiões da língua. Dito isso, vamos esclarecer como sentimos o gosto dos alimentos. Primeiro, trago a vocês uma visão anatômica do caminho percorrido para desencadear o gosto do alimento. Através de neurônios da primeira ordem, regiões da língua são inervadas por fibras de neurônios sensoriais gustatórios, que seguem pelos nervos glossofaríngeo e corda do tímpano, terminando no trato solitário do tronco encefálico, ou tronco cerebral. Desta região, projeções neurais levam o sinal até uma região do tálamo, que por sua vez conduz o sinal até o córtex gustatório. Na língua, existem os chamados botões gustatórios, onde existem células receptoras gustatórias, ou CRG. Em cada botão gustatório, existe cerca de 50 a 150 células receptoras gustatórias. E antes da interação da molécula gustatória com o botão gustatório, estas substâncias são dissolvidas no muco e na saliva da boca.
Aqui na esquerda da imagem, podemos ver 3 tipos de papilas, que nada mais são do que regiões onde estão agrupados os botões gustatórios. Temos papilas circunvaladas, foliáceas e fungiformes. Aqui uma representação do botão gustatório, onde ocorre a interação entre ligantes gustatórios e a célula receptora gustatória. Para os sabores salgado e azedo, eles são desencadeados por canais iônicos. Sódio para o sabor salgado e hidrogênio para o sabor azedo. Quanto ao sabor amargo, ele é desencadeado através da família de receptores T2Rs, que são receptores acoplados a uma proteína G. No sabor doce, sabemos que ocorre a ação de 2 receptores relacionados, também acoplados à proteína G, T1R2 e T1R3. Na presença de altas concentrações de açúcares, a detecção pode ser feita pelo receptor T1R3 de maneira isolada. Para o sabor umami, ocorre também a ação de 2 receptores acoplados, T1R1 e T1R3. Aqui temos uma representação esquemática de um botão gustatório, composto por células gustatórias. Estas células gustatórias estão ligadas por junção de oclusão. Com a ligação dos ligantes gustatórios, são gerados sinais de cálcio, que liberam serotonina ou ATP. Os sabores doce, umami e amargo estão relacionados com a liberação de ATP, enquanto o sabor azedo está relacionado com a liberação de serotonina. Quanto ao sabor salgado, acredita-se que células de sustentação do tipo 1 podem detectar o gosto salgado quando o sódio atravessa a proteína, entrando através de seus canais. Aqui podemos visualizar a ativação da célula pelo ligante. Então, vias intracelulares são ativadas, ocorre a sinalização intracelular, causando liberação de cálcio. O aumento de cálcio leva à liberação de serotonina ou ATP, que fazem interação com neurônios gustatórios primários. Estes, por sua vez, seguem pelo nervo glossofaríngeo e corda do tímpano, como explicado no começo da explicação sobre gustação, até o núcleo do trato solitário no tronco cerebral, onde projeções neurais conduzem o sinal até uma região do tálamo, e do tálamo o sinal elétrico é levado ao córtex gustatório. O sabor é identificado pela chegada de sinais com um maior volume. Ou seja, se há um maior volume de sinais do sabor doce, o sabor doce vai ser identificado. Se há um maior volume de sinais do sabor azedo, o sabor azedo vai ser identificado e assim por diante. Para a produção deste vídeo, as imagens e conteúdos foram retirados das seguintes referências: Silverton, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada. Aqui eu trago o capítulo e as páginas para consulta. E Kendall, Princípios de Neurociências. Aqui também capítulo e páginas para consulta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curta e compartilhe para ajudar o canal. Se inscreva no botão aqui embaixo e continue assistindo a série sobre neurofisiologia. Até o próximo vídeo.